Abramos a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Continuamos a falar do tema do mês, Igreja Missional. E a base para a mensagem de hoje se encontra em Jonas 4, e assim finalizamos durante o mês nosso estudo e exposição, coincidentemente também neste livro. E vamos falar hoje sobre as barreiras para uma igreja missional. Vamos analisar se a nossa vida, nós como povo de Deus, igreja, temos notado e temos lutado para que essas barreiras sejam transpostas a fim de que a nossa vida e nossa igreja entenda o chamado do Senhor para cumprir a missão que Ele instituiu para nós. Jonas capítulo 4. A porção da palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Mantendo a Bíblia aberta nesse trecho, por favor, feche seus olhos, curva a cabeça. Oremos. Bendito Deus, louvamos o seu nome nessa manhã e pedimos que em sua infinita misericórdia o Senhor fale ao nosso coração sedento, faminto da tua vontade e da tua presença. Tenha misericórdia do teu povo, perdoa as nossas faltas e ajuda-nos pelo poder do teu Santo Espírito a entender e praticar o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso entendimento a respeito de Deus diz muito a respeito também da nossa fé. Como acreditamos e confiamos no chamado que Ele fez para a igreja, até mesmo sobre aquilo que a igreja deve ser em sua essência. E se ela perder a sua essência, ela deixa de ser igreja. Portanto, o que você conhece, crê a respeito de Deus, diz muito a respeito de você mesmo, da sua fé e do que você pensa a respeito do povo de Deus e da igreja. O texto final de Jonas, que acompanhamos durante esse mês, trata do fechamento da missão desse profeta. Ele está ali diante de Nínive e diante dos ninivitas. Nós poderíamos esperar um desfecho totalmente diferente. A gente poderia pensar dizendo assim: uau, consegui pregar a palavra de Deus para esse povo. Esse povo se converteu. Que sensacional! Houve um avivamento naquela grande cidade, mas a gente olha o capítulo 4 meio boca aberta, dizendo: espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Não deveria ser esse desfecho para a vida desse homem. Mas Jonas, apesar de a gente achar que é diferente de nós, ele é como qualquer um de nós.
Mesmo depois de ficar ali no ventre de um grande peixe, você se lembra, ele orou, suplicou pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Ele ali de joelhos, prostrado, clama ao Senhor, misericórdia ao Pai. Vai, prega, mas ainda resiste em aceitar a conversão de um povo que ele julga imerecedor da graça de Deus e da salvação. Um povo mau, e que para ele ainda está na sua mente, vai continuar vivo e vai conquistar o meu povo que eu amo, vai conquistar Judá, vai conquistar Israel e destruir tudo como eles sempre fizeram. Queridos, na missão que Deus nos dá, não percebemos, mas muitas vezes nós somos parecidos com esse homem. E resistimos à maneira como Deus trabalha, resistimos aos resultados que Ele traz pela pregação da sua palavra, a partir da pregação da sua palavra. Jonas criou barreiras desnecessárias em relação à compreensão da maneira de agir do nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. E nós? Como é que nós vemos a Deus? Como interpretamos o seu chamado feito a cada um de nós, ou por nosso intermédio a outras pessoas? Eu queria que você acompanhasse a mensagem dessa manhã e refletisse sobre o seu coração se você não enfrenta a mesma dificuldade, os mesmos dilemas que talvez estejamos vendo aqui nesse texto na vida desse profeta. E o primeiro dilema, a primeira barreira que vemos aqui na vida de Jonas é não entender que Deus é diferente de nós. Então veja, mesmo depois da pregação ao arrependimento, do resultado, do avivamento que aconteceu na grande cidade de Nínive, na vida das pessoas, dos menores aos maiores, dos mais simples aos mais poderosos, ainda assim, Jonas foi sentar. A gente pode perguntar, por que ele foi sentar lá fora na cidade? Simples, querido, ele queria sentar, deixa eu ver se não vem fogo do céu e consome essa cidade. Eu tenho esperança de que Deus não vai voltar atrás do que ele falou, vai acabar com tudo ali. Ele senta, porque ele queria uma ação punitiva e não uma ação misericordiosa de Deus. Porque Jonas via Deus apenas de uma forma. Jonas se esqueceu que Deus é o conjunto, não é apenas um atributo, mas Deus é o conjunto de todos os seus atributos, de todas as suas qualidades. Deus não é apenas vingativo, Deus não é rancoroso, Deus não é apenas para ser visto como um Deus duro. Ele deseja a salvação dos ímpios, ele deseja reter a sua ira, a sua justiça. Ele deseja agir com misericórdia e com graça na vida daqueles que ainda não o conhecem. Deus não é como determinadas divindades. Eu estava lendo há pouco tempo as histórias dos panteões de vários povos, de vários lugares. Dentre eles, a gente sempre lembra das histórias dos deuses gregos. Uma das histórias interessantes sobre as divindades gregas, que são apenas fábulas, não confunda com aquilo que a Bíblia diz, é apenas uma ilustração. Conta essa história bem resumida que um titã, que era um rival dos deuses lá no Monte Olimpo, chamado Prometeu, fez algo que desagradou Zeus. Primeiro ele criou o homem. Dizem que Prometeu era muito engraçadinho, gostava de fazer piada com os deuses do Olimpo. Ele criou o homem, Zeus não gostou disso. Depois ele fez uma brincadeira para os homens não conseguirem oferecer sacrifícios para Zeus. Ele ficou mais bravo e Zeus puniu os homens. Tirou o fogo, porque o fogo era algo que só os deuses podiam ter e não emprestava para os homens. E um dia Prometeu, pensando nos homens que criou, ficou com pena deles, tirou uma chama de fogo lá no Monte Olimpo e levou para os homens, e aí Zeus perdeu a paciência completamente. E disse, você vai ser punido. Você vai ser amarrado num monte, lá na atual Ucrânia, com uma corrente que não pode ser partida, e todo dia uma águia vai vir e vai comer o seu fígado. Um pedacinho, vai comer, vai comer. E a história é interessante porque hoje se sabe que o fígado é o único órgão no corpo humano que se regenera. Então ele já sabia o que estava fazendo. Era para ele sofrer por toda a eternidade.
Porque a ideia, e se você pegar outras histórias, vai notar essa sensação, esse sentimento de vingança, de ira, de maldade nessas divindades. Você pode achar, às vezes, que Deus é assim. Ele não é assim. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, de grande clemência, mesmo quando não tem motivos diante dos nossos olhos claros para isso. Muitas vezes não entendemos como funciona a misericórdia, como funciona a graça do nosso Deus. Ficamos boquiabertos com situações nas quais queremos justiça, vingança, mão pesada, e não conversão e transformação, misericórdia. Muitas vezes já vi gente dizendo, não, esse aí não, esse aí tinha que estar preso para o resto da vida dele. A palavra que é usada aqui no texto, quando se refere a Deus, significa que ele se quebranta, até mesmo ele chora pela situação de miséria dos cidadãos de Nínive, pela situação do homem caído, pecador, que precisa de graça, que precisa de misericórdia. Por isso Deus se identifica com o homem pecador e que precisa ser resgatado e salvo. A ponto dele mesmo se encarnar para se tornar varão de dores em Cristo Jesus, que se identifica com o que sofre, com o humilde que se dirige a ele em seu pecado. Foi aquele sobre quem toda a ira de Deus foi lançada por nossa causa, a mais clara apresentação ao mesmo tempo da ira de Deus e da graça de Deus. Nenhuma divindade, nenhum panteão, nenhuma fábula, nenhuma história poderá ser comparada àquilo que Deus fez por nós em si mesmo. Mas Jonas tinha uma visão distorcida, fatalista a respeito da ação de Deus. Visão que muitas vezes nós insistimos em ter. Jonas disse, não foi isso que falei quando estava na minha terra, que o Senhor é bondoso, misericordioso, eu não precisava vir aqui para fazer nada. Essa é uma visão distorcida de muitas pessoas em relação a Deus, como Ele faz as coisas. Muitas pessoas até que acham, eu sou calvinista, portanto eu creio na eleição. Logo, se Deus elege as pessoas, eu não preciso pregar o evangelho para ninguém. Se a pessoa foi eleita, vai vir para a igreja. Gente, isso é uma visão distorcida do que nós ensinamos, do que o calvinismo ensina, do que a igreja reformada ensina, do que a igreja presbiteriana ensina, do que a Bíblia ensina. Então a gente cruza os braços, esperando que Deus traga para a igreja aqueles que Ele tem que trazer. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei quem Deus vai chamar para si, e o Deus que escolheu os que são dele para ele desde a eternidade, escolheu os meios, e o meio que ele escolheu é o seu povo, a igreja, pregando o evangelho de arrependimento e de graça para aqueles que não conhecem. Você tem uma visão distorcida e não entende que Deus é diferente de você, de mim, de todos nós? Ele é misericordioso, gracioso e de grande clemência. O segundo erro, a segunda barreira, é não entender como é a escola de Deus. Veja, Deus manda uma planta para cuidar de Jonas. Você quer ficar sentado aí, Jonas? Tudo bem, vou mandar uma planta. Mas Jonas não está pensando em Deus. Jonas não está nem aí para a vontade de Deus. Ele quer o conforto daquela sombra, porque acha que ele merece. Está de olho em Nínive para ver se as coisas acontecem não como Deus quer, mas como Ele deseja, como Ele quer. Nós não sabemos ao certo que planta era, que nasceu rapidamente, logo morreu. O grande palpite é que era a famosa mamona, que cresce rápido. Rapidamente dá as suas folhagens, rapidamente dá sombra. Mas o que sabemos é que Deus também rapidamente mandou um verme para matar a planta e em seguida um vento quente para incomodar o profeta. Estamos na escola de Deus, queridos, para que aprendamos o que realmente importa. É a sua vontade antes da nossa vontade. É o seu trabalho antes do nosso conforto.
E sempre que a nossa visão distorcida, idólatra, teimosa, vingativa, sem graça, sem misericórdia prevalecer, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai agir para nos quebrantar, para nos tirar daquela zona de conforto em que estamos, para nos tirar do lugar em que achamos que é melhor para nós e que não é. Sempre que estivermos acomodados, se somos filhos dele, se realmente fomos chamados por ele, se realmente o amamos, sempre que estivermos assim, a semelhança de Jonas, sentados para observar, ele vai mandar um vermezinho, um vento oriental escaldante para nos aborrecer, para nos incomodar, para a gente dar uma sacudida, sair do lugar. E aí ele vai fazer uma coisa muito importante que a gente às vezes não vai perceber se estivermos na nossa zona de conforto. Nessa situação ele vai escancarar o nosso coração. Vai escancarar o nosso egoísmo, como fez com Jonas. Faz com que o nosso campo de visão mude completamente. Há alguns veganos, outro dia eu vi um vídeo, achei tão interessante isso. A pessoa na frente de um frigorífico, e o boi entrando ali no caminhão, no frigorífico, né? Ela tentando ficar na frente do caminhão para não entrar. De repente não teve jeito, o caminhão entrou. Ela, meu filho, me perdoa, meu filho. Eu não consegui deixar que as pessoas levassem, esses homens maldosos levassem você para o frigorífico para te matar. Me perdoe, meu filho. É uma visão distorcida que as pessoas estão tendo hoje. Choram por um gado que vai lá para o frigorífico para depois virar picanha e olham para a pessoa, seu semelhante que está passando fome, que não tem necessidade, principalmente, quem sabe, uma pessoa que está indo para o inferno não está nem aí para isso. O que é mais importante? A vida do gado que vai para o frigorífico ou a vida de um ser humano em sua miséria indo para o inferno? Pessoas são mais importantes do que qualquer outra criatura feita por Deus, do que os nossos planos, do que os nossos desejos egoístas. E Deus, em sua escola, na maneira como Ele age para nos ensinar, muitas vezes no ensino que talvez seja também muito duro para nós, vai transformar a maneira que vemos as coisas até que aceitemos o padrão e a vontade dEle, não o nosso padrão e a nossa vontade. Veja o resultado. Apesar de tudo isso, ainda assim Deus continua a ser um Deus disposto. Aquele profeta mal-humorado, tolo, egoísta, narcisista, poderia ter sido consumido antes até mesmo do que o povo de Nínive. Mas Deus ouve o profeta. Por que você está irado? Essa sua ira tem razão de ser. Por 2 vezes ele fala assim com Jonas, porque Deus é um Deus extremamente disposto a ouvir o seu povo. Deus é paciente. Um limitado, ignorante a respeito de todas as coisas de Deus, mas ainda assim Deus é paciente com ele. Poderíamos achar que após toda a experiência, se a gente olha todo o livro de Jonas, a gente pensa, que experiência esse homem teve? Com essa experiência, ele vai ser um profeta de primeira. Ele acho que vai direto para o céu. Mas nada disso aconteceu. A história mostra que não foi desse jeito. Mas ainda assim, Deus escutou a reclamação de Jonas. Ele está disposto a ir adiante com aquele homem. Deus nos escuta, queridos. Mesmo quando nós na escola dele sofremos, padecemos, ele continua sendo paciente também, inclusive, para ouvir a nossa indignação, a nossa dor e, momentaneamente, às vezes, até mesmo a nossa ira. Mas o que Deus está querendo fazer em tudo isso é nos ensinar. E nós não podemos esquecer da realidade, colocar uma barreira de que na escola de Deus Ele está nos transformando para que entendamos e cumpramos a sua missão. Terceira e última lição ou barreira que devemos entender nesse texto. Não entender como Deus vê as coisas. Vou repetir, não entender como Deus vê as coisas.
A última barreira na missão do povo de Deus, da igreja, diz respeito aos nossos olhos, à nossa visão espiritual. Em muitas situações, a catarata, sabe o que é catarata, né? Catarata embaça o olho, hoje em dia tem cirurgia rápida, ajuda a enxergar novamente de uma maneira melhor. Mas muitas vezes nós temos catarata espiritual, ela toma conta dos nossos olhos. Nós não somos capazes de entender como Deus vê as coisas, como Ele quer que a gente veja. E isso diz respeito principalmente às pessoas ao nosso redor. Você e eu podemos estar vendo de uma forma completamente diferente daquela que Deus vê e que deseja que seja a nossa visão. Quando você está andando pelas ruas, pelos supermercados, no trem, no terminal de ônibus, em qualquer lugar onde você esteja, o que você vê? Ou melhor dizendo, quem você vê? Porque Deus quer que você tenha a visão dele. Ele quer que você veja pessoas criadas à sua imagem e semelhança e que precisam da coisa mais importante para a vida delas e que na maioria dos casos elas nem sabem que precisam e precisam ter. A graça dele, a misericórdia dele, a salvação dele. Cristo Jesus é o que elas precisam ter. E esse é o grande objetivo do livro de Jonas. Mostrar que Deus se importa com todos os que estão distantes dele, que quer que a sua salvação seja a eles anunciada. E termina com uma pergunta que não é, se você prestou atenção, uma pergunta é feita, mas não tem resposta. Não é interessante? Você fica, espera aí, mas o que foi que Jonas fez? Deus pergunta, você teve a misericórdia, se preocupou com esse simples pé de mamona que logo secou, e essas pessoas, Jonas? Você está preocupado com um pé de mamona que logo seca, só serviu um instante para te fazer sombra, e essa multidão que está nessa cidade? Não tem resposta. Primeira vez que eu olhei isso aqui, deve ter uma continuação aqui, acho que está no lugar errado, Miqueias. Esqueceram de imprimir, acho que no versículo 12, no versículo 13. Não tem resposta. Porque Deus, usando o autor, quis deixar sem resposta. Porque Ele quis deixar essa resposta para mim e para você. Queremos ou não que Deus tenha misericórdia, a semelhança daquele povo em Nínive. Queremos ou não que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que Ele colocou em nossa vida, ao nosso redor, pessoas com quem convivemos, parentes, amigos no trabalho, na escola, na vizinhança, quando estamos caminhando na cidade de Suzano ou em outro lugar qualquer. Nós queremos o que para a vida dessas pessoas? Como nós olhamos para elas? O que queremos que Deus faça na vida delas? Nós precisamos vê-las como Deus as vê, nós precisamos amá-las como Deus deseja que as amemos. Quando entendemos que a visão, o querer, o objetivo de Deus é totalmente diferente do nosso, nós entenderemos qual é a nossa missão. Portanto, quebremos essas barreiras, não entender que Deus é diferente de nós, não entender como é que funciona a escola de Deus e, principalmente, não entender como Deus vê as coisas no seu projeto de salvação. Impede, muitas vezes, que entendamos o seu chamado e façamos aquilo que Ele deseja. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, obrigado por essa manhã. Queremos lhe pedir perdão, Senhor, e dizer que muitas vezes colocamos tantas e tantas barreiras a fim de não cumprir aquilo que está claro na sua palavra, a missão para a qual o Senhor nos chamou, para que o povo que não te conhece venha conhecer em Cristo Jesus a tua graça, a tua misericórdia. E possa ser salvo, ó Deus, dessa geração perversa. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a entender quem o Senhor é, a entender como o Senhor age na nossa vida para que façamos a sua vontade, a ver as coisas como o Senhor vê. Oramos em nome de Jesus. Amém.